Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Novo episódio do Teatro. Hoje há conversa com Diana Nips, bailarina, coreógrafa, autora. Já este ano a Diana entrou na programação do Teatro Nacional Dona Maria II com uma peça chamada Norma, que foi também um ciclo de formação à volta do corpo, da performance, do corpo não normativo, da acessibilidade. Mas este foi um ano cheio para ti, Diana, de muitas outras formas, e obrigada por vires ao podcast do Dona Maria II. Em março, ciclo Corpos Políticos na Culturgest. Em abril, uma super peça, super exigente, chamada Utopia, foi no TBA, em Lisboa. Depois disso, o Norma no Dona Maria II, na verdade num espaço muito particular, já vamos falar dele. E agora estás prestes a partir em viagem, Reino Unido, Noruega, para apresentar uma outra peça. O outro lado da dança. Ok. Mas tive em janeiro também o Ian Freakman, na Gulbenkian, uma conferência dançada. Foi um ano excepcional, ou este ritmo de vida e de criação e de trabalho são o teu normal, a tua norma, para usar uma palavra que ainda há de vir aqui à baila nesta conversa? Sim, excepcional, cansativo e exigente, mas acho que o mercado de trabalho também te exige que estejas em constante estado de criação, dado que a circulação é muito difícil, principalmente no país. Pronto, é muito mais fácil circular fora do país do que dentro do país. É mais fácil circular fora do país? Para mim. Sim, porque as pessoas no país a programação está mais interessada em novas criações e não em circular criações e depois, pronto, a partir do momento que tens cenografias e não sei o quê, tudo se torna muito mais complicado para acontecer. É frustrante para ti esse processo que já percebi que é comum a muitos criadores de estar meses, anos a preparar uma coisa que depois se vai em 3 noites? Isso não tem acontecido comigo porque tenho estado a circular bastante lá fora, mas é um sistema muito esgotante porque estamos constantemente em estado de criação, em estado de candidaturas, de multitasking, de imensas coisas ao mesmo tempo. Também porque acho que o Estatuto não veio ajudar propriamente a dar melhores condições. O Estatuto do Trabalhador da Cultura? Sim, do Trabalhador da Cultura. E veio dificultar um bocadinho estruturas que são mais independentes, de forma a tornarem-se... Os valores de mercado começaram a baixar, pronto, e acho que esse nível de dificuldade para todos os artistas tem sido desafiante. Vamos à Norma, ou ao Norma, o espetáculo. Foi uma criação específica para um sítio, os Jardins do Bombarda, os Jardins do Hospital Miguel Bombarda, e o espetáculo tinha tudo a ver com esse espaço e com a história desse espaço, que começa a desenhar-se com a história de outro espaço, o Albergue da Mitra, para onde a sociedade varreu durante um tempo os fora da norma, não necessariamente pessoas doentes ou pessoas com algum tipo de deficiência, mas pessoas que eram, de alguma maneira, indesejáveis ou incómodas. Na sociedade, sim. Uhum. E depois o Hospital Miguel Bombarda, que entretanto já foi desativado, foi uma espécie de sucessão desse espaço. Uma parte do Miguel Bombarda está agora a renascer como espaço cultural, mas queria pedir-te, eu sei que foi uma longa investigação, mas se nos podes resumir um pouco desta história e onde é que essa investigação te levou para este espetáculo? Porque isto veio muito da conferência dançada que eu fiz para a Gulbenkian também, o Ian Freakman, que me obrigou a olhar para a história não só das artes performativas, mas também para o que é que aconteceu aos corpos não normativos ao longo da história em Portugal. E assim de cabeça, o Albergue da Mitra teve uma grande influência no fator de exclusão e da limpeza da cidade, em torno das boas aparências, das políticas das boas aparências. E mais tarde, como aquilo se tornou superpopulado e porque era um depósito onde as famílias podiam simplesmente deixar e esquecer que estas pessoas existiam, mais tarde as pessoas com doença mental foram levadas para o Hospital Miguel Bombarda. E o Hospital Miguel Bombarda começou a criar os tratamentos alternativos em função de pessoas com a doença mental, mas também de pessoas gays ou, na altura, chamada doença histeria, não é? Entre aspas. Mas pronto, foi tudo muito em torno do modelo científico, de observar pessoas, de limpar as cidades e de tornar uma espécie de branqueamento das cidades. Então, os tratamentos no Miguel Bombarda eram bastante violentos, onde o Egas Muniz ganhou o Nobel da Medicina com a lobotomia e mais tarde descobriu-se que a lobotomia foi massificada nos Estados Unidos. Não me lembro do nome do senhor, mas pronto, ele tinha um carro chamado Lobotomobile e iam fazer lobotomias ao domicílio e foi assim
uma massificação de um massacre, né? Em que enfiavam um picador de gelo na cabeça das pessoas e abanavam para ferir os lóbulos frontais e impedir as vias nervosas de processarem-se de uma forma normal. Há um livro que me interessou muito, que era de Catarina, e era Os Loucos no Manicômio. Não posso estar errada, já confirmo. E tem muitos testemunhos, muitas coisas que ficaram no Hospital Miguel Lombardi. E é muito triste, é muito pesado, é muito violento. É uma história que se consegue perceber através dos artefatos que ela vai encontrando, toda a história do que aconteceu no hospital. Então foi um bocadinho dentro de esta ideia dos tratamentos, das ações, dos jogos, daquilo que acontecia nos hospitais psiquiátricos, que fui baseando um bocadinho esta ideia do que era a norma rasurada, esse espetáculo. Exato, a palavra norma aparecia rasurada. Certo. E esta ideia sim, mas porque a norma está constantemente a censurar tudo o que não compactua com ela, então para mim fez-me sentido censurar. Censurar a norma e não estar constantemente a existir num estado de marginalização e de censura por parte da norma. Então vem um bocadinho deste lugar, de reivindicar este lugar específico, mas ao mesmo tempo estar a mostrar esta ideia de jogo, mas que são jogos de dominação-submissão que iam ocorrendo nos comportamentos das pessoas. O dispositivo que tu criaste era uma espécie de jaula, prisão, ringue de combate. Poderia sugerir qualquer uma dessas coisas. Um espaço onde os bailarinos, depois de acordar de uma espécie de torpor, começavam uma luta frenética, corpos em colisão, corpos em tensão, corpos em exaustão também, que são elementos recorrentes para ti, diria, no teu trabalho. É a violência também que te interessa muito? Sim, e não sei muito bem se pensar que é a violência que me interessa. Não é bem a violência que me interessa. É mais esta ideia de lavagens cerebrais e massificação que ocorre na sociedade, que vai criando hierarquias específicas. A violência está em todo lado. Nós escolhemos aquilo que queremos ver e percebemos e percepcionamos as coisas de uma forma muito diferente. Na verdade, eu acredito que muitas das pessoas que vêm ver os meus espetáculos têm um lugar voyeurístico e que eu também trabalho muito dentro de um lugar da fetichização dos corpos. Nesta peça, vinha aqui um lugar muito próximo do pós-guerra e da prática do butô e do esvaziamento do corpo e do quão violento isso é quando tu és obrigado a remover a tua própria identidade. E isto é algo que a norma faz, que está constantemente a fazer, em torno de criar eficiência dos corpos e de torná-los mais aprazíveis a esta máquina capitalista que nos obriga a existir. Então veio desse lugar um bocadinho de este butô, com esta ideia de estes corpos que são esvaziados e que se encontram neste espaço específico e que estão neste lugar destes jogos de opressão que estamos constantemente a existir. Essa tua investigação, no fundo, queria perceber se o incómodo, o impulso do incómodo é uma matéria de trabalho importante para ti, para começar. Trabalhas sobre aquilo que te causa incómodo. Eu trabalho sobre aquilo que me incomoda, sim, mas também não sei trabalhar de outra forma, porque ao mesmo tempo eu acho que existe aqui um lugar que são coisas que me incomodam, mas ao mesmo tempo eu trabalho sobre esse lugar de como pegar nelas e como transformá-las em várias coisas que têm significados diferentes e que tu não te apercebes muito bem. Mas eu também trabalho muito sobre esta ideia da imagem viva ou do que é que o movimento vem de dentro e há um lugar de uma intenção e quais são estes lugares de intenção, o que é que significa e de onde vem. Ou seja, eu não crio movimento por criar movimento. Eu trabalho em dança, mas eu não acredito muito, agora vim aqui dançar. Ou seja, eu não faço isso. O meu trabalho em dança é muito mais politizado e é muito mais sobre a ação e sobre a intenção da ação do que propriamente o movimento vem segundo uma agência de algo que te obriga a responder. Ou seja, existe um conflito. Qual é esse conflito? E de que forma é que tu respondes a ele? Ou como é que isso vai agenciar movimento ao corpo. Então é quase este estado constante de gerar conflito que eu trabalho e que obrigatoriamente gera tensão e, eventualmente, este lugar de transcendência que também me interessa dos corpos. E esse conflito ou esse incómodo, tu pensas nele como a ação que gostarias de transmitir ao público? Eu acho que nem sempre é perceptível que eu estou a trabalhar sobre conflito, mas, na verdade... Nesta peça dá para perceber muito bem, na norma, que há ali um estado de conflito constante, mas ao mesmo tempo há um estado de resistência. E esse estado de resistência é muito perceptível e de exaustão e de manipulação. E
ao mesmo tempo que a dominação emerge do submisso e do dominado, então há aqui um lugar em que os papéis vão se invertendo e variando. Mas muitas das imagens, lá está, vêm de imagens reais que nós temos dentro do nosso universo e que nem sequer nos apercebemos que estão a ser reproduzidas e trabalhadas ali segundo um diferente contexto. Saindo um bocadinho do espetáculo, ou melhor, com um pé fora e um pé dentro do espetáculo, achas que a violência é necessária para a mudança? Só se muda pela força? Não, acho que também se muda pela fragilidade. Eu acho que trabalha um bocado dentro dos dois lugares, da força e da fragilidade e das violências, que muitas das vezes vêm de lugares de vulnerabilidade. Então, acho que é uma pergunta tricky. mas acho que às vezes é preciso bater com a cabeça na parede para haver mudança, ou dizer não. É preciso dizer não para as coisas mudarem e é preciso perceber onde estão os problemas. Eu acho que muitas das vezes se foge dos problemas ou se tenta passar por cima deles sem os efetivamente resolver. E isso é algo que eu não consigo fazer. Então há um problema e eu vou escarafunchar o problema. E é um bocadinho por aqui que eu trabalho em tudo o que é o meu trabalho. Seja em relações de trabalho, laborais, com os diferentes elementos das equipas, seja na própria peça e nas suas dramaturgias, ou então na história e num lugar mais abrangente onde vou buscar a matéria. Por falar em equipas, o Norma Rasurada foi também uma formação estendida ao longo do tempo, de vários meses, dada por ti e por outros artistas. Entre esses artistas está a Ana Rita Teodoro, que vem agora aqui em versão gravada deixar-te uma pergunta. Ai, vem. Vamos ouvir. Olá, Diana. Espero que estejas bem e estejas a desfrutar da tua entrevista. Tenho uma pergunta para ti, que é uma pergunta muito aberta, porque penso que li uma vez que tu sonhavas muito durante os processos de criação e que, de uma certa forma, os sonhos estavam presentes para ti nesses processos. Então, gostava de te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Qual é a função do sonho nos teus processos criativos e também no teu dia-a-dia? Se consideras que o sonho é como um resumo do dia que passou ou um esboço do dia seguinte. Deixo-te um beijinho e muito curiosa fico de ouvir a tua resposta. Fico à espera. Um beijo. Fofinha. É curioso a pergunta da Ana Rita, porque não me lembrava disto, mas o meu pai era pintor surrealista, então muito do meu universo vem de um lugar muito próprio do surrealismo, né? Da pintura surrealista, porque cresci dentro desse universo. E o sonho é uma coisa muito presente dentro do surrealismo, então não é bem uma coisa que eu desejo, mas dentro dos processos eu sonho muito, eu já sonho muito, aliás, por isso é que eu acordo sempre esgotada, né? Mas eu tenho muitos pesadelos, eu sonho muito com pesadelos, então, e o meu trabalho também está muito ligado a esta ideia de suspense, ou de thriller, ou de obstáculo, ou whatever, pronto. Na verdade, eu também vejo muitos filmes de terror, pronto, e leio muitas coisas muito dramáticas, pronto. Então o meu universo é um bocadinho isto. Então eu sonho muito e muitas das vezes vou trazendo coisas que vêm dos sonhos. Tomas nota? Apontas para não te esquecer? Não, é mais de estilo, tive uma ideia. E os bailarinos entram em pânico quando eu digo isto. Porque vem aí uma coisa impossível do sonho. Exato, é isso. Mas porque há qualquer coisa que... no outro dia fui ver um filme ao cinema mainstream, um filme super mainstream, nada a ver, era O Corvo e era super gótico, romantizado e blá blá, mas que há qualquer coisa de, nos filmes, as coisas se tornam absolutamente possíveis e são coisas absolutamente impossíveis e é quase, tipo, aquela figura não morre ou whatever, e que eu acho que muitas das vezes coloco isso nas minhas práticas artísticas, pronto, que é esta ideia de desafio, porque vem desta ideia de conflito ao mesmo tempo e que depois eu estou à espera que os corpos sejam assim super-heróis, principalmente o meu, né? E que sobrevivam àquele atentado de situações que eu estou a provocar. Estás à espera de efeitos especiais. Exato, é isso. No teatro. Mas, na verdade, eu uso isso muito como a cenografia ou a forma como eu vou trabalhando as cenografias, estão todas muito ligadas ao ferro, que tem um lugar de violência, é muito forte, ao mesmo tempo muito plástico, muito artístico e visualmente tem um lugar muito impactante.
Então eu acho que também vou trazendo esse lugar e muitas das vezes este lugar do sonho vem um bocadinho também desta paisagem brutoniana que me interessa trabalhar nas peças, que vêm deste lugar mais contemplativo e de escultura viva, que está em transformação. Fiquei interessada na tua relação com a pintura. Como é que era? Era uma coisa de veres o teu pai a trabalhar, de veres muitos quadros lá em casa? Sim, a minha casa parece um museu, porque tem muitos quadros, mas não é um museu, é bem daquelas casas cheias de quadros de cima a baixo, então é tipo, não há paredes livres. Então eu vivo muito dentro desta paisagem de que a pintura faz parte muito da minha identidade, a pintura, os livros, a minha tia era escritora. Então estas relações com a metáfora ou com a imagem visual é muito própria para mim. Eu existo dentro desse lugar. Então, imagina, o meu pai sentava-se no chão a pintar e eu estava sentada ao colo dele a vê-lo pintar. Então, a minha relação com a pintura é muito íntima. Eu, quando tinha 2 anos, fiz um quadro numa tela, aquelas coisas. Eu cresci com isto. Mas não só, o universo da música do meu pai também era muito particular, era muito ligado a um lugar muito industrial, muito visceral. Coisas que por norma, não cresce na infância a ouvir. Então, eu vivia muito dentro deste lugar imersivo, ou vivo muito dentro de um lugar imersivo que foi onde eu cresci e que me criou algum conforto. Também, como sou filha única, também passava muito tempo sozinha dentro destes lugares, que eram a banda desenhada, os livros, a pintura do meu pai, pronto. A tua tia escritora era uma pessoa próxima de ti? Era como minha mãe, sim. Na verdade, a minha mãe também fez balé quando era pequenina, então houve sempre uma ligação muito próxima com as artes. E a minha tia, sim, era muito próxima de mim. Queres dizer o nome? Eu não sei se há alguém público suficiente que possamos... Não, ela já faleceu, mas é Ivone Ferreira. Mas escreveu muita coisa sobre o Ferreira de Castro. Pronto, mas... É conhecida na minha zona, na minha terra, que é a Oliveira das Meias, mas pronto, acho que ficou mais por aí. Gostava de falar de um espetáculo, também de um livro, na verdade, tem o mesmo nome, ambos chamados Anda Diana. O espetáculo estreou-se no TBA, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, em 2021. Eras tu com o Joãozinho da Costa e o Bartosz Ostrovsky, não sei se estou a dizer bem. Ele agora chama-se Bashi Ostrovsky. Ok. Foi um espetáculo charneira para ti, de alguma maneira? Ou seja, fazê-lo marca alguma espécie de antes e depois na forma de te posicionares em palco, de apresentares o teu corpo em palco, de te expores perante o olhar de uma plateia? Sim, quer dizer, na altura eu antes tinha feito o dueto e o T4 e das 1974 dias, que foram peças que ao mesmo tempo foram trazendo aquilo que eu acabei por conseguir desenvolver de uma forma mais forte no Anda Diana, também porque o Anda Diana me deu condições para ter uma equipa mais elaborada, apesar de que foi plena pandemia e tipo tudo fechado. Pois foi aqueles primeiros espetáculos abriu, do ressurgimento. Exatamente, não é? Então foi assim uma fase que era muito difícil em criação, pelas condicionantes do Covid, em termos de materiais, de equipamento, ou de tudo o que fosse necessário para a execução do espetáculo, mas também porque estava a trabalhar numa escala diferente que nunca tinha trabalhado, então... É uma peça também que como qualquer peça autobiográfica, eu acho que, pronto, a mim em particular, eu tinha um livro que já tinha 200 páginas e que contava e retratava muita coisa. E depois como é que tu trazes isso para palco quando eu não quero vir para aqui contar a minha história? Sim. O livro existiu antes do espetáculo? O livro, eu comecei a escrevê-lo mal tive o acidente. Então, que foi em 2014. Portanto, estamos a falar de... Isto foi em 2021. Portanto, 7 anos depois. Estamos a falar de 7 anos de trabalho de material escrito. Depois tive que limpar muito o livro e muita reflexão em torno do que é que punha, o que é que tirava, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo porque o livro tem um lugar descritivo e muito íntimo e muito exposto e também muito sarcástico. Como é que eu trazia isso para a cena? Foi assim uma crise existencial, que é tipo, pronto, eu não sou do teatro. Então, ou melhor, a minha concepção do teatro não é, se calhar, tanto sobre texto. O espetáculo não tinha texto? Tinha umas estrofes no início. Mas não era muito texto? Não, mas havia um desejo significativo de quem estava à minha volta porque eu fosse dizer texto. E eu queria muito mais passar por uma experiência física do espectador. O que é esta transformação do corpo? Eu acho que a experiência do espectador tinha muito a ver com as pessoas não sabiam, se não te conheciam à partida,
Quais eram as limitações ou os limites do teu corpo, até onde é que ela vai, até onde é que ela chega, o que é que ela consegue fazer. Isso é um sobressalto, não é? Põe-nos como espectadores à beira de uma tensão qualquer. Pensaste nesse jogo conscientemente? Eu trabalho sobre tensão. Claro que dramaturgicamente é uma peça que iniciou muito daquilo que eu me identifico, até em termos de novas dramaturgias ou da forma de pensar a dança ou o movimento. Mas é uma peça em que eu consegui elaborar muito do que é a técnica que hoje em dia que uso nas minhas práticas. Mas é quase... Sabes quando chegas a um lugar que é um bocado a homenagem da tua história? Uhum. Então é um lugar tão íntimo que quando nós estamos dentro da peça, e falo por mim e por Joãozinho Yobashi, que é tão íntimo, é tão forte, é tão exigente, dás tanto de ti que parece que não sobra mais nada. Então quando acaba, é tipo, tu não tens outro lugar senão ficar verdadeiramente grata ou emocionada por poderes apresentar isto. E eu acho que isso se passa para o público. Porque é sobre um lugar que é quase este lugar que é uma espécie de caixão, com o público à volta, em que o corpo é reconstruído a partir da inércia até finalmente o corpo dançar. E sim, há esta ideia da verticalização do corpo e do corpo que dança no chão e do corpo que está suspenso e de que forma é que ele vai trabalhando e comportando, e é muito em torno de jogos de forças combinadas. Então é muito delicado. Uhum. E acho que essa sensação passa para o público, porque há assim aquele lugar de tensão quando estás a observar, que de repente passa para o teu próprio corpo. Pronto, eu trabalho muito sobre este lugar da empatia do espectador para com o performer. Então é um bocadinho dentro deste lugar que eu vou criando as peças, de passar a experiência para o espectador, e como se eles estivessem a viver esta própria experiência que o performer está a passar. O livro, o Anda Diana, que não é um espetáculo, não é? É um livro, chamaste-lhe Diário Ficcional. O dia 1 do diário é o dia do acidente, o dia há 10 anos em que tiveste um acidente num ensaio, uma queda de um trapézio que te causou uma lesão medular e que te obrigou a uma reconstrução da vida, tal como ela era até então. Posso ler o primeiro parágrafo do livro? Começa assim: cambalhota, queda para trás, gancho de pés na corda, os pés falham as cordas e as pontas dos dedos das mãos amparam a queda. A cabeça recolhe, a cervical bate no colchão, ouço o barulho de ossos a partir, o corpo desliga, o corpo levita, as pernas flutuam, os braços mexem e eu não sinto nada. Eu gostava muito de perceber, já disseste que a escrita do diário começou nesta altura, há 10 anos. O diário sai uns anos depois, não é? 7 anos depois, mais ou menos. Como é que foi este processo? Foste tomando notas dispersas? Era uma coisa para ti? Porque o livro é muitas coisas, mas é uma peça de literatura, para já. Se não quisermos olhar para mais nada nele, é isso. Sim, eu quando comecei a escrevê-lo, eu já tinha escrito o Diário de Ensaios da Ana Teresa de Kersmaker quando foi artista da cidade com a Companhia Nacional de Bailado, que era uma edição que foi elaborada pelo Rui Catalão. Então foi quase pegar muito daquilo que também me interessa enquanto escrita. Pronto, interessa-me muito a escrita diarista, e muito do trabalho que me interessa enquanto leitora está muito relacionado com este lugar, né, do John Fante ou do Edouard Louis, em que também te põe em causa muitas coisas sociais, muitas questões sociais, mas ao mesmo tempo em que é absolutamente visceral e íntimo e em torno de identidades muito específicas que estão ali a expor-se. Então acho que na verdade as coisas são um bocadinho por consequência, e é quase tipo, tenho que escrever sobre isto porque me incomodou, ou este evento. E quando tu te tornas uma pessoa com deficiência, muitas coisas te incomodam, não é? Porque a tua voz é constantemente invalidada, o teu corpo é constantemente posto em causa, e tudo o que tu fazes tens que fazer muito mais ou muito melhor para ser observado como uma pessoa qualquer. Então, também na altura que eu me tornei uma pessoa com deficiência, a deficiência não era tão mediática como nos dias de hoje. Não havia artistas com deficiência sonantes com quem eu conseguisse ter acesso, e a voz deles não era propriamente ouvida. Então foi todo um processo de reconstrução meu, mas também de reconstrução, de ir desbravando caminho e percebendo onde é que eu me encontro dentro disto tudo. Eu fui escrevendo os episódios, mas quando eu fui reeditar,
foi também quando eu comecei a limpar o livro e a torná-lo um lugar mais literário, até porque eu uso muitas metáforas ou nicknames ou... Sim. Pronto, e foi quando eu comecei a encaminhar o livro mais nessa direção, porque inicialmente era muito mais um diário de hoje aconteceu isto, merda. Usas muitas metáforas, no entanto, quando a matéria é esta, não é? Quando a matéria do livro é esta, pode-se imaginar uma coisa cheia de sentimento ou de emoções, uma coisa muito empolada, e não é nada disso, não é? Não é o cânone da narrativa de superação ou de inspiracional, é o contrário disso, se é que há um contrário disso. Uma escrita muito direta, muito no osso, muito sarcástica, muito cómica também, na sua dureza. Tiveste algum modelo importante para escrever o teu diário desta maneira? Eu acho que na altura que estava a escrever não tinha... Lembro-me que li... Nessa altura estava a ler muito o livro do Desassossego, nada a ver com a forma como eu escrevi. Mas estava a ler imenso essas... Pronto. Lembro-me também que pegava em algumas coisas do Bukowski, porque ele também tem uma certa violência nas palavras, mas que me interessava muito o John Fante. Mas pronto, ao longo dos anos tenho percebido que é uma coisa que me interessa em termos de escrita e que tenho ido buscar muito referências destes lugares literários. Mas na altura que eu estava a escrever foi só de estilo, ok, isto não pode ser, não posso mostrar isto assim, então vou dar a volta a isto. E foi quase tipo, quase como é que tu estás a trabalhar uma dramaturgia, neste caso era literária e é quase dar a volta à situação, ou é tipo eu lidar com os meus próprios sentimentos em função deste evento. Tipo, isto lixou-me, tipo, tu não tens o direito de me tratar assim, eu vou-te transformar numa ratazana que te vou entrar. Ou, pronto, é quase este lugar que é um bocado de delírio e de alucinação e blá blá, mas é de todos aqueles pensamentos que tu tens, ou que eu tenho, e que eu por acaso sou daquelas pessoas que diz os pensamentos que eu tenho e que muitas das vezes por isso me torna inconveniente, e depois vou para casa ter ataques de ansiedade, tu disseste isto, ai, pronto. Bad girl. Mas... exato, vem um bocadinho deste lugar que é de que forma é que te anulam a voz e vontade e tu tens estes pensamentos e como é que isto literariamente se torna absolutamente perverso e sarcástico e muito engraçado de ler também. Sim, é um lugar muito difícil de habitar, acho, esta mistura toda, não é, de que falaste. Mas acho que eu tive feedbacks de pessoas, tipo, por exemplo, uma agente imobiliária a dizer-me, cada vez que eu vejo um degrau lembro-me de ti, Diana, e começo-me a rir. E eu, ok, pronto. Fez efeito, alguma Sim. coisa... Bons efeitos tu não controlas, não é? Está alguma coisa passou para ali. Lembras-te do momento, da altura, do processo em que decides que queres voltar a dançar? No diário é um momento, ainda nos primeiros tempos depois do acidente, em que julgo que uma terapeuta te fala disso, te confronta com isso, com voltar a dançar, e tu recusas pensar nisso, de alguma maneira, não queres fazer dança inclusiva, dança adaptada, enfim, esses lugares ou esses rótulos começas por afastá-los, a voz do livro começa por afastá-los. Quando é que decides que vais continuar a dançar, que vais continuar a fazer a tua dança e a criar a partir da tua história, como tens feito nestes últimos anos? Eu, quando saí do centro de reabilitação, passado uns meses, cerca de meio ano, decidi, vou fazer uma peça. E foi a Forgotten Fog, e era uma peça de circo em que, na verdade, eu entrava, mas já existia uma espécie de manipulação do corpo através de imagens, numa cena muito curta. Mas era uma peça de circo e estava muito ligada também a uma peça de Beckett, ao play. Mas depois havia aquela necessidade que, também ao mesmo tempo que as pessoas também têm que perceber que cada um leva o seu tempo para o que é que vai fazer ou whatever, quando um trauma muito grande como este acontece. E na altura a minha lesão era muito extensa, então pensar em voltar a dançar quando... Eu cresci com um módulo formatado do que é uma bailarina, o que é que ela tem que executar, qual é o vocabulário da dança que tu tens que fazer, e que já durante muito tempo na minha idade adulta eu não conseguia, ou seja, eu não me sentia que pertencia a lugar nenhum, porque nos cânones da dança que existiam quando eu me formei pela Escola Superior de Dança e por Helsínquia e todas as formações que fiz, eu não me encontrava em lugar nenhum e era muito difícil de ter acesso a um mercado de trabalho porque só existia a CPBC, existia a Companhia Nacional de Bailado, existiam a Olga Roriz, a Companhia da Olga Roriz, e depois existiam os conceptuais e havia um grande vácuo no in-between. Ou seja, ou tu fazias trabalho mainstream, ou tu conseguias entrar num trabalho de companhia, ou tu conseguias entrar no trabalho dos conceptuais. E eu não me enquadrava em lugar nenhum. Ou seja, eu
até era boa tecnicamente, mas não era o que me interessava. E depois também me interessava um lugar muito mais conceptual, mas também era demasiado técnica, então não tinha acesso. Então era sempre... O que é que estás aqui a fazer? Eu acho que passas muito tempo a dizer o que é que estás aqui a fazer, o que é que tu és como artista, qual é a tua identidade, o que é que te interessa. E nunca estiveste num sítio onde dissesses aqui estou bem, aqui estou mesmo bem? Quando eu comecei a fazer circo, comecei a perceber que me interessava muito esta ideia de compreender as lógicas da física do corpo e de que forma é que trabalhavas este lugar muito mais suspenso. Na verdade, eu comecei a minha tese de mestrado há 13 anos e na altura... Eu não terminei a tese e fui terminá-la agora muito mais tarde, uma década depois. E os temas eram exatamente os mesmos que me interessavam, que era o Butô, estas práticas de suspensão dos corpos, a live art, pronto. Coisas que hoje eu identifico muito nas minhas práticas e que durante muitos anos eu não me encontrava. Também se calhar porque não tinha que encontrar em lugar nenhum. Eu é que tinha que criar a minha própria... as minhas próprias coisas, a minha própria linguagem, o meu próprio trabalho. Mas durante muito tempo andei à procura do que é que eu queria fazer. Portanto, eu não sei muito bem quando é que eu decidi, sei que foi um bocadinho consequência de eu agora vou fazer o Forgotten Fog, porque traz-me esta resposta de eu tive um acidente e eu quero trabalhar sobre este projeto que já tinha antes e que nunca cheguei efetivamente a pôr em prática. E depois foi quase, houve um desafio de um professor antigo meu, também muito meu amigo, da Escola Superior de Dança, que me convidou para eu ir fazer um projeto com a Companhia de Dança Inclusiva à Plural, e isso foi um bocadinho uma consequência que me fez levar, depois também me trouxe para a CIM, Companhia de Dança, tudo companhias de inclusão. Também trabalhei regularmente com o Rafael Alvarez, fiz um projeto com o Jerome Bell, pronto, e depois foi um bocadinho por consequência que as coisas foram acontecendo. Mas, na verdade, este lugar formal de observar a dança, que quando não é um projeto meu, sinto que não me dá, muitas das vezes, a minha identidade para as peças. Ou que não me permite que seja a minha identidade a existir enquanto performer. Então foi quase, eu tinha que criar as minhas coisas. Tu tens, a dada altura, uma frase no livro, é o título de uma das secções do diário, que diz: não quero voltar a ser o que era, mas também não quero ser o que sou. Como é que te posicionas hoje em relação a esta frase? Como é que a linha do tempo te faz sentir em relação a isto, ao que foste e aquilo em que te tornaste? Sou muito dramática. Porque eu existo muitas vezes num estado de conflito entre a antiga Diana e a Diana de hoje. Ou existia mais. Eu acho que neste momento já não sei se continua a existir nesse lugar o lugar entre a antiga Diana e a nova Diana. Mas, na verdade, por exemplo, na minha escrita existe muito disto, mas porque também acho que tem qualquer coisa a ver com o facto de, à medida que tu vais envelhecendo, muitas das vezes deixas-te rever com coisas quando tinhas 20 anos, ou acabas por começar naturalmente a mudança a acontecer. Sim. E aqui, como isso representa figurativamente uma imagem muito concreta, que é o facto de a Diana bailarina de antes e a Diana bailarina de agora. E isto tem dois corpos muito diferentes. Tem duas identidades muito diferentes e tem duas vozes também muito diferentes. É quase como existirem dois extremos. Que neste momento já não penso muito sobre o antes, sobre esse extremo anterior. Mas pela história ou pela progressão da história ele vai continuando a emergir. Pensava há pouco ainda a propósito do que falavas do corpo da dança ou do corpo idealizado da dança. No desporto, por exemplo, os corpos tendem a ser de certa forma, porque o corpo que melhor serve um objetivo, é o corpo eficaz, não é? No seu esplendor. E parece que a arte como que absorveu esse preceito, não é? Do desporto sem precisar disso, porque na arte não há necessariamente essa necessidade de eficácia, pelo menos de forma tão específica como no desporto. Porquê é que essa ideia de eficácia viajou no corpo do bailarino, por exemplo? Quer dizer, pronto, agora queriam meter o balé nos Jogos Olímpicos, né? Pronto, então existe qualquer coisa de... Eu vejo a dança, muitas das vezes, que está ligada à ideia de ilusão, do ilusionismo, estás a ver? Lembras-te quando eras mais nova e vias os espetáculos de Júlio de Matos e de ilusionismo... É assim que ele se chamava? Luís de Matos. O Júlio de Matos eu misturei um hospital, uma coisa assim. Havia qualquer coisa nos anos 90, 2000, que nós procurávamos quase o show do espetáculo, né? Que é aquela coisa, uma ilusão. Viver o espetáculo sem ver
como é que aquilo é construído. Hoje em dia não. Hoje em dia tu interessa-te ver a construção de um espetáculo. Interessa-te muito mais perceber, ok, estão a fazer isto, tipo, estão a suspender isto, estão a fazer aquilo. E isso gera-te outro nível de expectativa, outra resposta enquanto espectador. Mas nesta altura não, existia muito esta percepção de que é que interessa-me, estou à procura de coisas mágicas e espetaculares para sair das minhas próprias rotinas de estar a trabalhar na fábrica das 9 às 5, whatever, esta visão muito capitalista de que fomos obrigados a existir. Então eu acho que a arte foi mudando bastante ao longo do tempo, mas no campo da dança tu tens uma linguagem de vocabulário muito conservadora que está muito ligada à prática do balé, ou da dança moderna, ou da dança contemporânea muito virtuosa. E depois tens dança que é muito mais ligada à nova dança portuguesa, ou à live art, ou às artes performativas, que retrata questões políticas, existencialistas e muito diferentes do que esta dança que está muito ligada a uma estética formal. Pronto, então há estes dois mundos da dança muito diferentes, e estes dois mundos da dança muitas das vezes entram em confluência, mas muitas das vezes estão numa espécie de disputa. Pronto, e muitas das vezes as pessoas não compreendem dança, então dizem eu não compreendo dança, porque vou lá e não percebo nada daquilo. Pronto, certo, mas porque estão à espera de ver uma coisa bonita, ou whatever, ou uma coisa muito ligada a um lugar formal de linhas e de jogos de luz e de coisas que são absolutamente sobre a estética e muito menos sobre coisas que são questões sociais ou questões políticas, ou enfim, whatever, de tudo o que é que pode ser a dança, né? Que isto é a dança, o teatro, a arte performativa. Então acho que é um bocadinho em torno desta função, desta ideia de eficiência dos corpos, de utopias, de virtuosismo e do extraordinário numa espécie de competição que vai minando as cabeças em torno do que é que se torna essencial ou espetacular ou válido, aquilo que valida ou que vai conferir sucesso. Pronto. No ano passado tu ajudaste a produzir um documento da Acesso Cultura, uma associação que trabalha nestas questões do acesso e da acessibilidade, um documento chamado Como e Quando Falar da Deficiência, um guia para profissionais de comunicação cultural e jornalistas. Aliás, eu acho que não só ajudaste, como foste uma das causas para que este documento existisse. Ele vem de um desconforto, desagrado, em ver a forma como o teu trabalho é tratado, os termos em que é tratado na comunicação social. Eles ainda não aprenderam nada também. Não, há uma tentativa constante de vender histórias inspiradoras e histórias de superação e que colocam quer o meu trabalho como artista num lugar absolutamente superficial e voyeurista e absolutamente violento, com coisas que são gravíssimas e que as pessoas não têm capacidade sequer empática de perceber o quão problemáticas podem ser as perguntas, mas neste intuito de espetacularização, quase Big Brother do mundo, e que não confere propriamente reconhecimento ou dignidade ao trabalho dos outros. Então, pronto, é quase como é que tu, ao olhar para o meu trabalho, podes pôr o meu trabalho num lugar que é justo, digno de reconhecimento, e como é que tu, através do mesmo espetáculo, podes pôr o meu trabalho lá no lixo. Pronto, então há muito estes dois discursos em torno da comunicação que são muito problemáticos, porque eu acho que precisa de haver formação em torno da forma como se comunica em torno da deficiência e de artistas com deficiência e na verdade de comunidades marginalizadas. Vem então à cabeça algum exemplo concreto de alguma coisa que te tenha irritado? Olha, eu tive um espetáculo na Bienal de Lyon e eu fiquei muito contente por poder lá estar com o Wanda Diana. E depois o New York Times foi escrever sobre a minha peça e disse uma peça tensa, demasiado longa, com 2 performers incríveis e espetaculares e a pequena Nips que não anda. Pronto. Eu fiquei resumida à pequena Nips que não anda. Pronto, numa peça em que aquilo é uma peça absolutamente violenta em torno da forma acrobática como os corpos se comportam e tudo, incluindo o meu corpo. Pronto, eu fiquei resumida ao facto de eu não andar, que por acaso eu também ando, mas pronto, a concepção de andar pelos bípedes é ambígua. Acha alguma coisa mudou para melhor nos últimos 10 anos? Sim, acho que muita coisa melhorou.
há coisas que já não tenho que discutir, que é incrível, como de facto de chegar a um teatro e verem o meu radar de acessibilidades e criarem o máximo de possibilidade de acessos sem ter que ser uma surpresa ou ouvir um técnico dizer não pode estar aí, coisa, pronto, enfim, os teatros têm toda uma dinâmica institucionalizada, a partir do momento em que tu foges da norma, estás atirado aos leões, pronto. Então, aliás, em toda a sociedade. Mas pronto, quanto mais hierarquizado é um teatro ou institucional, mais complexidade tem. E enquanto bailarina, eu passei por situações bastante humilhantes, não só como bailarina, mas como pessoa no geral no mundo. Então, acho que cada vez sinto menos que isso me acontece, pronto. Outra das coisas há coisas que simplificaram bastante a minha vida, como implementarmos riders de acessibilidades, implementarmos os guiões de comunicação em torno do meu trabalho, criar coisas sistemáticas, formações em torno disso. E isto cria um padrão que simplifica, na verdade, a minha vida, porque senão vês-te por ti em situações que são bastante constrangedoras. É só isso. Pedi mais ajudas para esta conversa. Uma pergunta da Maria Vlachu, da Acesso Cultura. Vamos ouvir. Quem trabalha na área da acessibilidade encontra com frequência colegas muito disponíveis para aprenderem, para ficarem mais conscientes, aprenderem como fazer, como resolver. Mas muito frequentemente esperam aprender através de um colega com deficiência, de um artista com deficiência, e queria saber, Diana, se consideras que esta é a forma mais adequada de aprendermos e de trabalharmos. Obrigada. Pois, eu honestamente já estou num lugar em que eu estou muito cansada de fazer serviço educativo sem ser paga para isso, e honestamente, se há serviços especializados para isso e pessoas competentes, muito mais competentes do que eu, e se estamos a falar de muitas das vezes instituições que têm fundos do Estado ao qual os nossos impostos vão para lá, contratem estruturas que tenham condições e qualidade no trabalho para fazer serviços, porque há coisas que honestamente eu já... uma coisa é eu estar a falar com uma amiga minha que quer, olha, eu gostava de pôr a minha casa de banho mais acessível, ou a minha casa, o que é que achas que eu posso fazer? Outra coisa é eu estar a dar isto a instituições públicas que têm fundos para fazer estas coisas de uma forma muito mais... consciente, mas depois já há aqui outro problema, que é instituições que também não querem mudar à força, que não querem de maneira nenhuma mudar, pronto, e então isto já só é desagradável e chato. Ou seja, vês-te muitas vezes num lugar de ativista por obrigação e não por vocação. Uma coisa é eu dar uma entrevista e fazer uma sensibilização, outra coisa é eu estar a fazer um serviço de consultoria sem ser pago, pronto, e isto é diferente, claramente. E eu não, na verdade... Eu não tenho prazer nenhum em ver casas de banho ou a discutir sobre casas de banho ou rampas, ou ver a inclinação das rampas. As pessoas estão a ver que a rampa não é um escorrega, tipo, não tenho prazer nenhum nisso. Não, eu não me formei para isso. Pronto, houve uma vez que me perguntaram, mas porquê é que não mostras isso nos teus espetáculos? Poxa, querida, então isto já é aquilo que eu não quero viver. Se eu for pôr isso no meu espetáculo, isto é de tudo o que eu não quero fazer na vida, pronto. Porque não me diverte, e nós temos que fazer aquilo que nos diverte fazer na vida, senão estamos aqui todos a levar com fretes, né? Pronto, eu sei que trabalho sobre violência, mas eu divirto-me a trabalhar. Gostava de te perguntar isso. Okay. Tipo, não, porque é a minha praia, é o que eu tipo, interessa-me, pronto. Eu vejo filmes de terror, estou no Halloween. Diana, gostava de acabar no princípio, perceber onde começa a dança para ti. Foi uma inclinação de cedo, já percebemos que tens artistas na família, nada disso te era estranho, mas a dança vem de onde? Consegues perceber? É curioso porque eu nasci com uma luxação na anca, então eu, como nunca gatinhei, meteram-me no balé para eu aprender a andar quando eu era muito novinha, tinha 2 anos. E depois tive intermitências que não dancei durante alguns anos na minha vida, mas... eu cresci com a dança, eu cresci com o corpo e com a dança e não só com o corpo da dança, mas com o corpo das artes visuais e com esta ideia da pintura e da música também tem um corpo, e da literatura que também tem um corpo específico. Ou seja, eu estou muito relacionada com práticas de corpo, então eu acho que não sei ver o mundo de outra forma, de ver aquilo que me interessa o movimento dos corpos, ou a forma como se comportam, a forma como se relacionam,
a forma como existem, a tensão, onde é que ela está, ou este lugar de liberdade que ao mesmo tempo a dança te traz, ou de muitas outras coisas. Eu acho que os corpos transmitem muita coisa, mais do que as palavras, porque as palavras nós somos muito pouco verdadeiros por norma, ou não nos permitem que sejamos muito verdadeiros, porque temos que ter que ser demasiadas coisas em prol de termos sucesso ou whatever, ou de termos relevância na sociedade. Então acho que há muito pouca honestidade na palavra nos dias de hoje. Ela é muito pensada, muito calculista. Por isso é que eu tenho muito medo de dar entrevistas, porque eu digo aquilo que eu penso. E pronto, é esse lugar onde eu quero existir. Portanto, eu, por mais formal que seja o ambiente onde eu esteja, é um bocadinho por aí. Só que eu sinto que com os corpos há uma honestidade, há uma transparência que tu não consegues esconder onde é que eles existem. E isto para mim é muito mais interessante de ver como é que as relações humanas se comportam em estados ativos de corpo e de visceralidade, ou de lugares interiores, do que propriamente esta ideia formatada que uma pessoa tem que se sentar com as pernas cruzadas, ou aquilo que tu podes fazer. Mas tens memória dessas aulas de balé muito pequenina, aos 2 anos? Gostavas? Lembras-te se gostavas? Tenho, porque me meteram a fazer o meu primeiro espetáculo vestida de marinheiro. Péssimo, porque é péssimo, porque nós, quando somos crianças, ou somos um cão, ou um pintainho, ou um tipo, e tu estás a sonhar para ser rainha do gelo, e depois és tipo o pato, ou o cão, ou whatever, pronto. E depois há efetivamente a rainha do gelo, que é, por alguma razão, a Sylphide escolhida pela whatever professora. Então eu lembro-me muito bem de fazer este espetáculo, que era com uma música qualquer portuguesa de marinheiros, e vestida de marinheiro com bandeirinhas. Terrível, mas pronto. Mas tenho fotografias em que eu estou tipo a pôr a língua de fora durante o espetáculo e a fazer macacada lá no meio. Mas eu acho que percebi que eu tinha que viver da dança quando eu não estava a viver da dança. Ou seja, quando nós saímos deste lugar, é o que eu acho que percebemos que não conseguimos existir sem isso. E que iria fazer de tudo para existir nisso, mesmo que tivesse que preferia estar a trabalhar ou no Benetton, a tirar fotocópias ou whatever, num café, e depois poder ter trabalhos na área e poder fazer coisas que me interessavam. Mantenham a imagem da Diana vestida de marinheiro na cabeça enquanto ouvimos, no minuto, a recapitulação do episódio anterior do Teatro com a Margarida Villanova. O último ano foram 3 séries, 2 longas-metragens, uma novela, um espetáculo de teatro, realizei uma curta-metragem. Eu acho que nos esgotamos às vezes um bocadinho. Eu nunca tive a ideia de fazer um monólogo, nunca percebi a ideia dos monólogos. Pensei, mas como é que uma pessoa vai para lá brincar sozinha? Eu não quero ir para lá brincar sozinha. É um exercício de superação gigante. Eu sinto-me uma atleta de alta competição a fazer o espetáculo. E havia uma coisa que o Tiago me disse ao longo dos ensaios: conta uma história, conta uma história. Conta uma história. Clareza, clareza. Aí tinha 9 anos. Eu ainda sei a frase. Eu entrava e dizia: Marisol, sou eu, estou no cárcere per la maldita cocaína. Eu acho que sou a melhor mãe, melhor mulher, melhor filha, melhor atriz, porque tive uma experiência muito potente, transformadora neste período da minha vida. E a certa altura eu achei mesmo que não ia voltar a representar, porque também as oportunidades não surgiam em Portugal. Era uma vida muito confortável, sim, mas deixa de ser a certa altura desafiante. Eu comecei a ficar muito triste. Eu sentia que estava a afunilar o meu percurso. Tinha feito uma novela atrás de outra novela, já tinha feito a rica, a pobre, a má, a boa. Quem é que eu sou, na verdade? Quem é que eu sou? Porque de repente já só és um reflexo de uma imagem que te construíram sobre ti. A certa altura deixei de provar aos outros e passei à luta de provar-me a mim própria. Acho que agora estou mais sossegada, aos 41, finalmente. Margarida Villanova, no episódio anterior do Teatro, todos para recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Diana, que sugestão ou sugestões é que nos trouxeste? Eu trouxe um álbum, porque eu fui ver o concerto na Culturgest do Ben Frost e gostei muito do concerto. Para quem estiver mais ligado à música industrial e metal desconstruído, o Scoop Neglect foi um concerto, é um álbum absolutamente incrível, que eu achei absolutamente violento, ao ponto que eu fiquei assim, sentir a vibração do som em mim. Então acho que é um álbum que é fixe para quem quiser ouvir.
Também teremos agora a abertura da exposição para uma timeline a haver na Gulbenkian, ao qual terá algumas obras que são fundamentais na história da dança portuguesa, com a curadoria do Carlos Oliveira, da Ana Bigodes e do João dos Santos Martins e Ana Dinger. Vi também que estará nas Gaivotas o Ícona da Silvana Ivaldi no dia 29 e 30 de novembro. No Luca Teatro, 28 e 1 de dezembro, a Carla Galvão e o Bruno Pernadas, numa peça infantil que eu achei que seria muito interessante, que se chama Não é Ficção, a Constituição, Montanha e Utopia, para irem ver coisas com crianças. Sugestões para toda a família. Trouxe também uns livros, que é o Intermezzo da Sally Rooney, que saiu agora, e o Tampa, da Alissa Nutting, e que tem uma escrita diarista. O da Alissa é particularmente violento, porque é de uma professora pedófila. Pronto, então é particularmente violento. Ok. Mas fica a dica. Quase a terminar, o nome Nips, Diana, vem de onde? Eu sou dos cães, mas o Nips vem do meu gato, porque eu tinha um gato chamado Nips e havia uma tenista na minha terra que tinha exatamente o mesmo nome que eu, e então começaram a chamar a Diana do Nips para poderem me distinguir dela e pronto, e depois fiquei só a Diana Nips. Que giro. Era uma alcunha infantil. Era uma alcunha infantil e que adotei, que acabei por ficar. Descobriste uma grafia? Identifico-me muito mais do que a Diana Bastos. Pronto, então é isso. O que é que te deslumbra, Diana, como espectadora? O que é que te deixa deslumbrada? Olha, o que é que me deslumbra pode estar ligado a duas coisas muito diferentes, que é, em termos de estética, eu interessa-me muito um lugar super industrial e violento e de ideia quase de risco e suspensão e quase matéria bruta de conflito, quase em estados de resistência, mas eu ultimamente fico muito emocionada quando eu vejo obras de criadores com deficiência. Muito emocionada. E já percebi que pronto, que talvez por me sentir representada ou por me sentir conectada com aquele corpo, com aquela história e perceber as consequências que aquilo tudo tem, fico absolutamente deslumbrada, pronto, e fico mesmo muito emocionada. Eu não sou uma pessoa que se emociona, mas ultimamente cada vez que eu vou ver uma peça de um criador com deficiência, talvez por não existirem assim tantos, por norma saio de lá a chorar. Pronto. Obrigada, Diana, por teres vindo ao teatro. Diana Nips foi a convidada desta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Encontramos-nos de novo daqui a 15 dias. Até lá, todas as conversas para recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.